Olá, pessoal! E aí? Estamos novamente no ar com mais um SecreCast. Espero que nos acompanhem, que estejam curtindo as nossas conversas por aqui. E por falar em curtir, vamos lá? Entrem aí no nosso canal do YouTube, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, que desta maneira esses vídeos poderão chegar a mais pessoas e poderão trazer aí as informações que nós queremos sempre passar sobre educação, sobre a nossa rotina no SECRE, porque, afinal de contas, é disto que nós gostamos muito de conversar, sobre educação. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez, nos acompanhando. E para hoje, o que teremos? Uma delícia de bate-papo aqui, com um convidado muito especial, muito querido. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. O meu convidado de hoje, ele é aquele assim, versátil. Ele atua na educação infantil, no turno da manhã, ele é professor, ele é um baita educador, eu o admiro imensamente. Por isso fiz esse convite, para que ele pudesse vir aqui compartilhar conosco sobre o seu trabalho e também sobre a sua história aqui no SECRE. Vamos recebê-lo com alegria? Oi, Léo! Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? Alegria ter você aqui para esse bate-papo. Prazer você sempre todo tão meu. Simpático, tão agradável com Obrigado todo mundo. pelos elogios. Eu vou sair daqui com a autoestima. Mas são inflável. Verdadeiros, de coração. Pode ter certeza disso, Obrigado. né? Você é isso mesmo, muito querido, por onde você passa, por todas as turmas, né? Que tem atuado aí conosco já há algum tempinho e deixado as suas marcas, né? O seu carinho com os alunos por onde você passa. Nos conta um pouquinho, Léo, da sua história aí na escola. Estou falando, né, que você atua no infantil, no fundamental Pois também. Conta pra gente. Completam-se agora 3 anos exatos, eu acho, que mês que vem. Ô, Léo, Que eu é tô até pouco tempo comparado aí às histórias, né, que a gente tem falado aqui de professores Sim. 20 anos, 18 anos. Manu. Mas apesar de pouco tempo, você já fez tanta coisa bacana. A sua atuação já foi muito marcante conosco. Nem A gente já sempre é fez só o tempo que bastante importa, né? coisa, né? É a presença. Legal. Sim. Mas então, 3 anos aí? Eu uso muito essa palavra, presença. Gosto também. Tá de fato entregue aquilo, né? Eu estou nesse local. É, Eu estou está fazendo presente. o que eu me propus a fazer, né? Só não tô lá, não, né? Eu tô presente, não só de corpo presente, né? Exato. Não está só cumprindo tabela, né? Exato. Isso. Mas então, conta pra gente quando foi, né? Há 3 anos, mas como que foi a sua chegada? Eu comecei como professor de artes, né? No primeiro ano, meu primeiro ano no SECRE foi como professor de artes. Já com o Fundamental 2 e o primeiro ano de ensino médio. Sua formação em artes, Léo? É em música. Em música, isso. É que para lecionar artes, não existe uma licenciatura em artes, né? Quando a gente fala artes, a gente está falando de todas as linguagens, né? Que na verdade a gente fala geralmente até arte, né? Uma apostila em arte, porque ela engloba todas as linguagens. Não existe uma formação específica. Então, qualquer pessoa que seja formada em uma das linguagens da arte pode lecionar. Então, você tem aí faculdade em São João del Rei, você tem de cerâmica, pode lecionar arte, né? Teatro, dança, música, e aí tem as artes visuais, que aí que é mais específico. E é engraçado isso, porque quando fala arte, todo mundo de cara vai para artes visuais. Pensa em pintura, né, ou numa cerâmica. E é uma coisa que eu tento desconstruir muito no 6º ano com eles. Eles chegam achando que arte é só arte visual, que é só pintura e mais nada, nem desenho. Fazer algo ali manual, né? E aí eu vou e levo para falar com aqui das outras linguagens, né, que faz parte das linguagens. Sim. E você acaba trabalhando um pouco de história da arte com eles também, né? No decorrer dos anos. Sim, a partir do 8º ano já começa a pincelar a história da arte. Que é muito bacana, né? E chega no primeiro ano, é a história da arte mesmo. Assim, um conteúdo específico, né? Porque aí já pega da arte da pré-história até o contemporâneo. E é um conteúdo tão importante, né, Léo? Hoje, por exemplo, até para a preparação do Enem, né? É um conteúdo que é recorrente,
no Enem e que contribui muito para a construção de repertório para os alunos, Exato. né? E nas outras disciplinas, nas outras linguagens também, né? Eu conversei com a turma de primeiro ano exatamente isso esse ano. Perguntei para eles, né, se eles só sabiam o que era o repertório. Aí eles ficaram assim, pensativos. Aí na hora que eu falei, né, que era conseguir dialogar sobre diversos assuntos. Né? E eu estava conversando com a Tati, né, nossa coordenadora, minha coordenadora, Sim. que o conteúdo de arte, né, para o repertório, ele tem uma importância tão grande, porque se a gente pegar todas as questões do Enem, de redação, né, todas as questões de redação do Enem, sempre é algo ligado ao social e ligado a algo cultural. Sim. E que é o que a gente mais trabalha em arte. Né? Que a gente fala das linguagens, mas a gente fala muito sobre a cultura. Né? Sobre as diversas linguagens culturais. E acho que é muito importante no sentido assim, que é uma ampliação de visão de mundo, né? Uma ampliação de conhecimento, realmente. E que se a escola não se colocar nesse lugar de oferecer isso ao aluno, muitos, às vezes, não vão ter oportunidade de ver isso em outros espaços, em outros lugares, Sim. né? Então, acho muito bacana, admiro demais o seu trabalho, a sua disciplina, né? Acho extremamente importante. E fico feliz que os alunos gostam, né? Não só de você, mas da disciplina também. Isso é legal, não é? Eu me esforço para isso, né, Léo? Mas, além disso, né, Léo, hoje você tem uma atuação também com as crianças menores, por isso que eu brinquei aqui no início da apresentação. Você é muito versátil, né? Ao mesmo tempo que você está lá no primeiro ano do ensino médio, com um papo bacana, como esse que você acabou de trazer, mas você está lá também com as crianças, né, lá do Secre Kids, com as crianças da nossa educação infantil lá de 5 aninhos, até o ano passado você tinha um número maior, né, de turmas de infantil, e com uma atuação tamanhamente eficiente, bacana, marcante, né? Conta um pouquinho dessa experiência com as crianças pequenas. Eu adoro educação infantil, assim, eu não me vejo fora da educação infantil. Às vezes eu fico assim, gente, será que quando eu tiver velhinho, cabeça branca, eu vou se dar você ainda eu tiver vou cabelo, dar né, conta, Léo? Vai estar branco se você ainda tiver cabelo. Não, mas aqui, né, assim, nessa faixa aqui. Ainda fica um pouquinho, né? Desculpa, Léo, só pra descontrair. Tudo bem. Mas eu penso assim, nossa, eu velhinho, assim, como é que é o perfil de um velhinho que dá aula de educação infantil, né? Você fica se imaginando. Eu fico me imaginando, porque eu adoro educação infantil, assim, eu acho que eu aprendo demais na educação infantil. Tem coisa que eu aplico, assim, em questão de domínio de sala, no Fundamental 2, 6º, 7º, 8º, que eu aprendo na educação infantil, que eu aprendo que lindo, trabalhando junto com as pedagogas, né? Na verdade, eu falo muito isso para elas, assim, eu aprendo demais com elas. Porque é uma didática muito bacana, Nossa, né? fantástico. E que tem muito a ensinar mesmo na questão da educação, como um todo, o que a gente aprende com os pequenos, a lida com os pequenos, se a gente conseguir, né, trazer isso para os outros segmentos, eu concordo com você. Ali tem muitos aprendizados. Há muito tempo atrás, eu ainda era coordenadora de uma outra escola, e eu estudei sobre um livro, e eu era coordenadora de educação infantil. Então, a educação infantil sempre me encantou também. E a gente trabalhou com a equipe um livro que se chamava, não me esqueço disso, um livro que se chamava Tudo o de mais importante na vida a gente aprende na educação infantil. E é verdade, né? Todas as questões básicas, os valores, a gente aprende ali naquela fase do desenvolvimento. Então, se a gente conseguir trazer todo o aprendizado infantil para as outras turmas, sim, as coisas funcionam melhor, né? O saber dividir, a boa socialização, o respeito, os combinados, as palavrinhas mágicas, ou se isso continuasse a ser tão bem aplicado nos outros segmentos, igual é no infantil, né? Exatamente. Linda, né? A gente se forma cidadão na educação infantil, né? Exatamente, exatamente. É nesse sentido mesmo. A educação infantil nos, né, prepara para o resto. E aí você senta ali no chão, na rodinha, não se deixe entrega mesmo, né, Léo? Ao momento, como você acabou de dizer, se faz presente em cada aula. Engraçado que esse sentar no chão, assim, faz parte, assim, né, de algumas metodologias, essa questão de trazer para o chão, de trazer para a proximidade, para o lúdico, né? Mas sentar no chão já é uma coisa que eu gosto. Por mim, eu dava aula sentado no chão. Até com os grandes até com os grandes. Nada te impede, ó. Não, mas de vez em quando a gente faz isso. Pro canto, vamos pro chão. Direto, às vezes eu subo com eles para o auditório, e aí eles falam, pode pegar a cadeira? Eu falo, não, vamos sentar no chão. Né?
vamos encostar um pouco aqui no chão, isso faz parte. Isso é aprendizado também, né? Até mesmo para questão corporal, né? Conhecimento de corpo. E voltando lá no início, eu acho que todo mundo fica mais presente. Isso mesmo. Se faz mais presente. Porque você tem que estar ali, né? Atuante. Olhando ali, né? um para o outro, assim, na roda. Ah, lindo demais. Né? Quando eu digo que você é um educador, eu tenho minhas razões, tá vendo? Os exemplos maravilhosos que você nos traz. E aí a sua versatilidade é essa. Tanto você se adapta, né, a esses pequenininhos lá, sentados no chão, quanto aos grandes, trabalhando uma disciplina lá para o ensino médio. Né? E você acha difícil, Léo, você fazer essa transição, assim, de repente, de manhã, você acaba ali o horário, meio-dia e pouco, você está numa turma do ensino médio, a 1h da tarde você já está sentado no chão com uma turminha pequena. Como é que isso funciona para você? Engraçado. A transição que eu tenho mais dificuldade, eu creio eu, assim, que eu acho que eu ainda estou desenvolvendo muita habilidade ainda de entender e lidar com a sala de ensino médio, com os temperamentos, com os quereres, com as opiniões, sabe? Sim. Talvez porque eu venho... na minha carreira, muito tempo trabalhando com educação infantil. Sim. E os menores está mais larga exatamente. Então, eu acho que a troca maior é um salto muito grande. É até engraçado, assim, né? Às vezes, os meus alunos de primeiro ano agora, que eram meus alunos de 9º ano, assim, como eles mudam, né? Dá uma virada de chave, né? E a mesma coisa são os pequenos, né? Como que eles mudam, assim, da educação infantil para o primeiro ano. De um ano para o outro. Amadurece muito rápido, né? Eles amadurecem muito rápido, mudam de opinião. Tem marcos, né, assim, no desenvolvimento. E eu acho que a educação ela é bem pensada nesse sentido, quando fez os segmentos educacionais. Educação infantil, que vai até aquela idade, fundamental, até o 9º ano. Porque essas viradas, elas são bem fortes mesmo, né, bem significativas no desenvolvimento. Mas é isso. O educar é lidar com todas essas situações, né, com todos esses contextos, e entender as necessidades de cada fase, entender também os desejos, a gente saber se colocar enquanto, né, educador, somos, com regras, com limites, mas também de uma maneira agradável, prazerosa. No caso do infantil, tem que ser de uma maneira muito lúdica, né? E aí você tem uma carta na manga que é maravilhosa e que eu tenho certeza que isso contribui muito nas suas aulas, que é a música na sua vida, né, Léo? Me ajuda demais. Fala um pouquinho pra gente aí sobre esse seu lado, né, músico. A música, eu acho que formou quem eu sou hoje, né? Eu venho de uma família de artistas, né? De professores e artistas. Professores músicos. Tenho minha madrinha que é formada em letras. Tenho meu tio formado em biologia. Eu tenho um tio formado em música, o tio mais novo então da família, formou em música. Mas todos os professores, todos musicistas. E aí me acompanhou desde pequeno. Aprendi a tocar violão, acho que antes dos 8 anos, com 7, 8 anos eu tocava violão. Então você já atua. Porque o violão o instrumento estava presente, né? Uma coisa que eu falo para meus alunos de música e para as pessoas que falam que tem sonho em aprender música, eu falo assim, deixa o instrumento à mostra, que aí você vai passar por ele, você vai lembrar que você tem que tocar. Porque geralmente a gente deixa o instrumento na capa, né? Guarda ele. Não, é legal ele ficar pendurado ali, deixa na sala. Né? Porque passa a fazer parte do seu cotidiano, né? Que dica legal, Léo. E colocar isso no seu dia a dia, no caso, né? Inclusive com a família, né? A família, quem tem criança pequena, né? E que teve um sonho de tocar violão e agora quer que a criança aprenda violão. A minha dica é não pegar o violão e colocar no colo, assim. Sabe? É deixar à vista, assim, deixar aqui a curiosidade dele, leve ele até lá. Né? A curiosidade. Legal. Ótima dica. Valeu, né? Ô, Léo, e outro ponto, né, que eu imagino que também seja muito favorável e contribua para essa sua versatilidade, né, e esse seu carisma todo, é a questão do inglês também, né, especialmente hoje lá onde a gente está, né, com essa linha do bilinguismo. Hoje, no SEC de São José, você atua com o inglês, né, também no Kids, né, com o inglês. E ter uma segunda língua, a gente sabe que amplia a visão de mundo, abre possibilidades, né, no seu caso de música, tantas letras em inglês, que aí amplia a compreensão e tudo mais. Então, você ainda tem esse segundo fator, né? Que é ter o domínio de uma segunda língua. O que você me diz sobre isso? Eu acho fantástico. Principalmente na educação infantil, né? Onde eu atuo mais com o inglês, né? Apesar que de manhã, às vezes, eu falo um pouco inglês assim, com os meninos. Mas de tarde, onde que o inglês está mais presente mesmo na minha vida e com as crianças, eu fico impressionado, assim, às vezes,
por questões que as crianças me trazem e, às vezes, no domínio em que algumas já demonstram, sabe? Por estarem fazendo inglês já há muito tempo. Sim. Você nota esse desenvolvimento com clareza, Sim. Léo? Quando eu olho de fora... quando eu olho de fora, assim, né? Porque como o convívio meu é diário com eles, às vezes a gente não observa tanto, né? É igual a gente não vê uma criança crescer, porque Isso, está vendo exato. ela todo dia, mas de repente você passa 6 meses sem ver uma criança e você morre de susto, né? O quanto ela cresceu, mais ou menos nesse sentido, né? Quando você olha um pouco de fora, né? A gente vê, e eu reparo muito isso nos eventos, né? O evento bilíngue do ano passado, para mim, foi emocionante, assim. Deixar eles falas tão livres bem no palco, né? assim, com entre e sai de cena, e crianças, assim, de 5 anos, né? Eu fiquei encantado, assim, e eles dominarem, falar com... E ali tinha tudo que você mais gosta, né? Arte, em todos os sentidos, mas estava presente a música, o inglês, né? Exato. Então, Inglês, coroação de características bacanas, né? Mas tem sido mesmo, assim, né? Um trabalho muito bom da equipe de inglês, né? A gente nota isso, a diferença de ano a ano e mais concretamente a gente tem observado através dos testes, né? Que eles realizam ao final de cada ano, a partir do 3º ano do fundamental. Os alunos fazem o teste promovido pela Oxford, corrigido pela Oxford, e o nível de alcance nesses testes tem sido maravilhoso, né? A maioria dos ciclos, das séries, tem apresentado resultados acima do esperado. Sim. Isso é como consequência de um trabalho longo, que começa lá no infantil e vai crescendo, né? Até chegar aos alunos maiores, que é o ponto que a gente quer, o objetivo de chegar no 9º ano com proficiência de B2, né, dos alunos, e muitos já estão nesse ponto. Fluência e segurança, né? Eu acho que o projeto, além de... o projeto bilíngue, né? Falando do projeto bilíngue, vem agora na cabeça. Ele traz ele vai trabalhando, não só o projeto bilíngue, eu acredito assim, que todos os projetos que acontecem no SEC são muito importantes nesse sentido de deixar os alunos mais inibidos e mais seguros de falar inglês. Sim. E também de atuar também em outros quesitos, assim, né? Eu estava trabalhando teatro com o 7º ano e eu fiquei impressionado quando eu trabalhei a questão do roteiro, falando sobre estrutura textual do roteiro e tudo mais. Assistimos uma cena proposta pela apostila do Auto Compadecida, e eu falei assim, quem agora quer refazer essa cena, assim? Aí todo mundo levantou a mão. Ah, que legal. E assim, e aí você percebe que eu acho que é uma característica do SECRE isso, né? Porque a maioria dos adolescentes na cidade... Não, tá retraído. Fala assim, não quero. Não vou na né? Exato. E assim, aí eles... E que diferença isso fará na vida deles, né? Muita. Porque hoje, assim, a questão do se comunicar bem, saber se posicionar diante de qualquer situação, é um diferencial tremendo, né? Porque hoje nem só conhecimento garante mais. Exato. Né? As pessoas uma vaga de um emprego legal, uma coisa assim. Mas se comunicar bem é uma característica fortíssima, isso. importantíssima na vida adulta, né? Saber se expressar bem. Isso. Saber colocar em palavras aquilo que você realmente quer dizer, né? Não ficar enrolando aqui e ali. Né? Isso vai valer para tudo, né? Para entrevista de emprego, para apresentar o trabalho na faculdade, não ficar nervoso para apresentar. Imagina que delícia, né? Você não ficar nervoso para apresentar um trabalho na faculdade, porque você já teve, né, essa preparação durante toda a sua formação. Você já vivenciou, né, situações como aquela, e tudo que a gente se prepara, tudo que a gente vivencia, traz mais segurança, né? Porque normalmente o novo, o incerto, é que causa muita insegurança no ser humano, né? Isso. Então a gente está lá preparando-os para isso mesmo, né? Muito legal. Léo, mas vamos voltar lá na questão da música, né? Eu quero conversar aqui um pouco com você sobre aquele projeto maravilhoso, né? Que nós temos na escola, que assim, é a menina dos nossos olhos, vou te confessar aqui. Nos agrada muito, eu falo isso, né, em meu nome, da direção como um todo, o Ademilson gosta demais também, a Maria José, que é a nossa banda estudantil, né? Conta um pouquinho a história dessa banda, como ela está hoje, né, como será para frente. Vamos lá. Hoje está grande. Muito aluno interessado, alunos que nunca tiveram contato com músicas interessados. Isso me enlouquece, fico feliz demais. Eu também fico muito feliz. Tem muito aluno que nunca teve contato com a gente.
A banda começou com alunos que já tinham contato com a música, Sim. né? Que eu percebi, assim, alguns alunos que já tocavam no dia a dia, tocavam na igreja, tocavam em casa, faziam aula com algum outro professor de música. Já tinha alguma experiência. E aí hoje ainda nós temos esses alunos ainda, né, na escola. Alunos até multi-instrumentistas, né? E que eu acho que, assim, um mérito muito até deles também, né? Porque eles trouxeram esse despertar, né, para os outros alunos. Porque para mim, né, eu não posso eu adoro, assim, né? Quando eu vejo alguém tocando, eu adoro música ao vivo. Né? Eu me empolgo, me dá uma energia, é outra coisa, assim, de você escutar música no fone ou coisa do tipo. E aí, quando você vê adolescente tocando, assim, tocando pra valer mesmo. Com a alma ali, né? Alma, e com a presença, né? E tocando bem. Eu acho que inspira qualquer um, né? E aí eu acho que o outro adolescente olha e fala assim, eu acho que então eu também posso, né? Eu sou capaz, Exato, né? E é exatamente dentro dessa linha mesmo, né? A nossa intenção com esse projeto. A gente tem conversado aqui com o pessoal da área dos esportes também, né? O Ricardo, Manu, Mariana, o quanto os esportes são importantes para as crianças e para os adolescentes, mas nesse hall eu trago também a questão das artes, né? E hoje a gente tem aí a banda como uma possibilidade para quem não se encontra no esporte, prefere mais a questão musical, e também o teatro, né? Já trouxe o Vitor aqui no Secrecast também, que falou muito legal sobre essa nova proposta do teatro. Mas, enfim, é uma maneira que a escola entende de trazer diversas possibilidades, né, aos nossos alunos. Eu prefiro esporte. Ok, você tem aí várias possibilidades de esporte. Não, eu não gosto de esporte, não é a minha área. Tudo bem, vai para a música, vai para o teatro, né, são possibilidades. Isso a gente está querendo, né, deixar o recado aos alunos, que eles são capazes de tantas coisas, né, Léo? Sim. Não, e esse caminho que a escola já tá trilhando, né? Em conciliar o esporte e a arte, agora com o teatro, né? Mais o teatro, que eu acho que fiquei muito feliz com a notícia. E o teatro bombou, estão lotadas as turmas também. Não, muito alegria, bom. Né? Porque eu acho que os dois andam muito juntos, né? Porque é aquela questão, né? Não é só a questão do destaque na nota, né? Ou melhor, que vai destacar a gente no mundo, assim, né? No fato da comunicação, da expressão. E o esporte, assim como a arte, tem para a formação do cidadão é fantástico, assim, para lidar com frustrações, né? Questões socioemocionais, com tentativa geral, e erro, né? Porque eu jogo tênis já há uns 4 anos. Ainda sou classe 5. É uma classe que não existe, é só eu. É o mais ruim que tá, assim. Não existe. Até hoje não fiquei bom, não é culpa do meu professor. Isso é de 5 anos. Mas eu relaciono tanto assim, o esporte à arte, porque é muito isso mesmo, a tentativa, erro, repetição. E lidar com... eu gosto muito do tênis, comparar o tênis com a arte, porque o tênis é muito você contra você, não é você contra o seu adversário. Né? Eu tentar passar a bolinha o tempo todo. Né? Eu erro quando eu não consigo passar a bolinha. Não é quando o meu oponente erra. Né? E aí, essa questão da tentativa e erro e da repetição, e trabalhar isso com a gente mesmo, né? Com a gente, eu acho fantástico. E você ter isso atrelado, né? O esporte, a arte, para mim é demais. E também, como você disse, não é só o resultado de nota, de conhecimento, né? Nesse sentido escolar, que vai destacar uma pessoa, que vai fazer diferença. Claro que isso é fundamental, né? A importância de estudar, de ter bons resultados. Mas tem aqueles alunos que não vão para a área acadêmica, ou, né, que vão escolher outras possibilidades na vida, e que terem passado por essas experiências, como a gente está dizendo aqui, você, né, exemplificou muito bem, não ficar nervoso para se apresentar, desenvolver a comunicação, isso fará tanta diferença para eles na vida futura, né? Independente das escolhas, dos caminhos que eles seguirem, eles vão ter ali uma bagagem que eles puderam vivenciar. E tudo aquilo que a gente experimenta na infância, na adolescência, né, questões positivas, elas marcam muita gente e ficam, né? Muito. Ficam como aprendizado. E lá na frente são alicerce,
são alicerces para a gente se desenvolver e deslanchar. Que é exatamente essa a proposta, né, educacional do SECRE. Ver o aluno como um todo, né? Não só aquele menino que é muito bom na matemática, que vai ter a melhor nota do Enem, mas a gente tem que se preocupar dele inteiro, né? Na sua inteireza, como eu gosto de dizer. E esses projetos vêm para contribuir exatamente nesse aspecto, né? E esse seu da banda eu acho fantástico, ele é muito bonito. Tem muitos momentos que a banda se apresentou e que foram lindos, mas eu quero te contar um que me marcou demais e que só de lembrar eu já fico emocionada, que foi aquele show que eles apresentaram no Estrela no ano passado. Ah, não, Léo, fala um pouquinho daquele momento, porque ele foi maravilhoso, ele foi fantástico, né? Não, foi fantástico, assim, a gente parecia uma banda profissional, que a gente estava ali, sim, né? Nos preparamos para aquele show bastante, os meninos foram muito dedicados, muito empolgados com aquele show, ficaram muito empolgados com o show. Eu acho que toda a estrutura, assim, trouxe para eles a energia de palco, da energia que o palco traz pra gente, que é fantástico, né? Eles tiveram um gostinho de experimentar o que é ser um artista de palco, né? Sim, equipamento, retorno, camarim, passar som de manhã para tocar à noite, porque hoje em dia a gente vê muito... Às vezes a gente chega para ver o show e a pessoa tá passando som, né? E aí o profissional, ele passa o som muito antes do público chegar. Né? Então, passar som de manhã para tocar à noite, acesso ao camarim... E foi muito preparo, os meninos se dedicaram demais. E eles assim, arrasaram, né? Total. Uma apresentação maravilhosa. Total, assim. Antes do show que eu falei pra eles, foi, ó, quem tá nos convidando é a banda tal, quem tá no som tal, agradece, isso, e divirtam-se. E eles mostraram isso mesmo. Eles subiram lá, e se divertiram. Deram um recado lindo para quem estava assistindo, né? E para esse ano, você tem alguma proposta, algum projeto assim, de uma apresentação legal? O que você tem pensado aí? Então, nós estamos agora com 3 músicas ainda no repertório, porque como chegaram muitos alunos que nunca tiveram experiência, então a gente está construindo ainda a base, né? Fazendo exercício de afinação, né? Para conseguir afinar, reconhecer nota, o próprio fato de estudar música, né? Colocar isso na rotina. Então, tem uma música nova no repertório, então a gente tem que estudar ela em casa, tem que entender a estrutura dela, né, para chegar no outro ensaio, a gente andar para frente. Sim, né? Sim. Não, mas nós vamos pensar aí mais para o final do ano, dá para rolar uma apresentação bacana, não dá? Com certeza, então com certeza. Vamos pensar em algo. Né? Lá para o final do ano a gente vai ter um espaço novo da escola, que é com a inauguração do SECRE Plus. A gente tem um auditório um pouco maior do que o atual auditório, talvez a gente possa montar alguma coisa por lá. O que você acha? Não, total. Até o final do ano, com certeza, dá para ter um show montado. Muita coisa dá para acontecer, né? Porque eu acho que é importante a gente ter esses momentos das apresentações que dá um objetivo, né, para os ensaios, para eles se prepararem. E também, não só por isso, mas para que a gente possa apreciar mesmo, né? O momento de mostrar os frutos de um trabalho árduo, né? Semanalmente, você está ali com eles, a gente passa por lá e ouve, né? Bateria e tal, e você orientando e dando as instruções. Então, são muitas horas de trabalho. Então, isso tem que ser mostrado, tem que ser divulgado, você não acha? É exatamente isso. Comparando de novo com o esporte, é a questão do jogo, né? Treinar para o jogo. Para a gente é ensaiar para o show. Isso porque mesmo. Eu acho que o ápice é o show, né? Um momento de energia. Tipo... Exatamente. Eu vou ficar já na expectativa, aguardando pelo próximo show da nossa banda do SECRE, né? Isso aí, Leo. Gostaria de te pedir para deixar aí um recado para os nossos alunos, em especial, mas também para todos os nossos ouvintes, sobre isso que a gente conversou, sobre o que você entende da importância das artes, né, na vida de todos nós, da importância das suas aulas, da banda, enfim, um recado aí. Eu acho que na questão no campo da arte, né, você falou uma coisa que eu acho que resume tudo, que é a visão de mundo, né? Acho que entender as linguagens artísticas, talvez um pouco mais música ou mais teatro, tanto faz entender alguma das linguagens artísticas, ou até todas elas, faz a gente enxergar o mundo de outra forma. Verdade. E no caso da banda, a banda está aberta. Hoje uma aluna me perguntou como é que eu faço para participar. Aí eu falei, vai, tá todas as quintas-feiras, todas as quintas, às 6 horas,
Aí tem uma lista lá de chamada, ela vai assinar. Ela, sendo frequente, ela está dentro da banda. Tem que ter o compromisso também, exatamente, né? De ser eu acompanho a frequência de quem... Porque ir lá de vez em quando e bagunçar o seu coreto, aí não tá certo, né? Não dá. E assim como nas outras modalidades, dos esportes e todas as outras, também o que a gente quer em contrapartida desse aluno é que seja um aluno que tenha um bom desempenho, né, pedagógico, mas que principalmente um bom comportamento na escola, ou seja... É uma troca, né? Assim como a escola não cobra dos alunos a participação nessas escolas de esportes, do teatro e da banda, mas a contrapartida é uma boa retribuição de comportamento, né? Exatamente isso. Isso é importante para a gente dizer para eles que vale a pena ser bom aluno, né? Que você ser bom aluno, você vai ser reconhecido, você vai ter portas abertas naquelas escolhas que você quiser fazer, né? O recado da escola para os alunos nesse sentido é para isso, né? Exato. E aí? não tem coisa melhor, né? Que imagina, uma escola que te dá futsal, vôlei, teatro, banda, fazer música em conjunto, fazer teatro em conjunto. Em momentos fora de sala, né? Em que você convive com outros amigos de outras salas. Exato. É muito bom, né? A gente vê lá as amizades que se fortalecem de alunos de diferentes salas. Na banda tem aluno do 6º ano ao 1º ano convivendo. Exato. E se tornam ali bons amigos, né? Sim. Porque vivem muitos momentos bacanas juntos, né? Isso. Os pais acabam se tornando amigos também, né? Porque muitas vezes levam para o ensaio e tem que ficar esperando. Aí vai um bate-papo ali. Essas redes são muito gostosas, né? Todas essas teias que vão se criando são muito importantes também. Isso é educar, né? Isso é uma convivência escolar do jeitinho que a gente gosta, não é? É isso aí. Olha, eu quero te agradecer por esse bate-papo gostoso, né? Pela sua presença aqui. Foi um prazer. No nosso SecreCast, né? Depois a gente pode trazê-lo novamente para falar lá no final do ano de um show preparado, como é que vai ser, repertório do show. Para chamar a galera para o show. Exatamente, para convidar. E a gente pode também trazer os componentes da banda, né, para uma participação especial. Sim. Ó, se tiver ideia agora, já gostei. Um SecreCast com a banda. Eu acho que eles vão adorar. Legal. Não vão? Então nós vamos combinar sobre isso, tá bom? Combinado. Muitíssimo obrigada, Léo, por estar aqui conosco, viu? Adorei. Eu que agradeço. E a vocês também, queridos participantes aqui, que acompanham semanalmente o nosso SecreCast. O meu beijo de agradecimento e continue conosco. Teremos aí vários SecreCasts pela frente. Beijo.